partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis. Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis é o canal do YouTube que nós pedimos para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim nós podemos alcançar mais pessoas com uma boa reflexão acerca da palavra de Deus. Mas a todos vocês que nos acompanham, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês de um modo muito especial, que vocês desfrutem da presença de Deus, da companhia de Jesus Cristo pelo Espírito Santo e sejam abençoados pelo poder de Deus em suas vidas, na sua família. A todos vocês que nos ouvem, que não apenas vocês, mas cada família que vocês representam, sejam todos abençoados pelo poder de Deus. A gente também ora e manda um abraço carinhoso para o Lucas, da barbearia do Barba, que está nos acompanhando também. Deus abençoe você aí, Lucas, Rodrigues também, que está junto ali, mas toda a equipe de trabalho ali da barbearia do Barba. Que Deus continue abençoando a todos vocês. E Lucas, que Deus continue te conduzindo pelo Espírito Santo, segundo o propósito de Deus em sua vida, assim como Ele tem um bom propósito para a vida de todos nós. Essa semana nós estamos estudando um pouco a respeito da vida de José do Egito, um personagem muito rico na sua espiritualidade, e nós observamos o quanto vale a pena estar ao lado de Deus e o quanto vale a pena observar a maneira que Deus tem cuidado de nós. Nós sabemos que neste mundo, como Jesus mesmo nos disse, Ele não nos enganou, Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, e nós temos. Temos aflições, temos adversidades, temos problemas, mas em Cristo, com sabedoria do Espírito Santo, nós podemos vencer as adversidades. Nós podemos conseguir sabedoria e discernimento para, diante de cada problema, cada circunstância, nós temos a percepção do melhor que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós podemos tomar as melhores escolhas e as melhores decisões segundo os modelos que Deus deixou na palavra de Deus, na sua palavra, que é a Bíblia, a única regra de fé e prática para todo cristão.
Então, vocês que nos acompanham, né, independente da sua denominação, do seu vínculo religioso, que Deus fale com vocês de uma maneira muito especial, muito íntima, muito particular, nesse tempo em que nós vamos refletir aqui acerca de Gênesis capítulo 45. É um momento em que José, agora como governador do Egito, se revela aos seus irmãos. É um encontro muito interessante porque, na verdade, nós dificilmente teríamos uma situação como essa. Esta é uma situação única e extraordinária. Uma pessoa que dentro do seu tempo foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, mas pela sua integridade, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso com Deus, Deus transformou os seus desígnios e os seus propósitos, Deus transformou a sua maneira de ser, Deus o capacitou para a liderança de tal modo que ele se tornou o governador do Egito. Agora, dentro da estrutura familiar, ao longo do tempo que se passou, para Israel, né, que é Jacó que teve o seu nome mudado para Israel, para Israel, o filho José estava morto. E para os irmãos, eles nem tinham ideia de qual seria o paradeiro de José, porque eles venderam o irmão como escravo. E eles mesmos inventaram a história para o pai de que o irmão teria sido devorado por um animal no deserto e que tinha morrido ali. Então, dentro dessa figura, dessa situação que eles estão vivendo, é uma situação adversa, mas muito complexa, em que nós temos que, na verdade, não reproduzir a situação em si para os nossos dias, mas nós temos que tirar o princípio de tudo que aconteceu ali, porque os princípios continuam acontecendo em todas as famílias, em todas as pessoas, até os dias de hoje. Quantos de nós já tivemos conflitos familiares, já tivemos afastamento dos nossos familiares, mesmo que nós mantenhamos o vínculo de amor, o vínculo de respeito, mas nós, por alguma adversidade, por alguma questão pessoal, por alguma questão familiar, nos afastamos, nos distanciamos e sempre fica aquele sentimento no fundo do coração, no fundo da alma, como a gente fala, fica aquele sentimento da espera, da possibilidade de rever, a possibilidade do reencontro, do abraço, de reestruturar aquilo que foi perdido, porque boas memórias, boas lembranças permanecem na nossa mente, no nosso coração. É desta maneira que José encontra com os seus irmãos e, mesmo sem ser reconhecido, ele reconhece todos os irmãos e cria situações ali para que o seu irmão mais novo também possa ser levado ali, que é Benjamim. Ele pede para que os outros irmãos tragam Benjamim e ele cria mais uma situação em que Benjamim fica preso ali no Egito para que os outros tragam o seu pai. E agora José tem esta família reunida, né? Esta família que é composta pelos seus irmãos, por Benjamim, que é o irmão direto, né? O irmão mais próximo, e o seu pai, Israel, que foi trazido. Então agora estão todos ali, todos juntos. E esse momento, né, de reencontro é um momento muito bonito, é um momento muito revelador, é um momento que mostra toda a emoção e toda a simplicidade do menino que foi vendido como escravo, mas que agora é o faraó, é o governador do Egito, não o faraó, mas ele é o governador do Egito, e como governador do Egito, ele tem a autoridade
né, de administração e tem autoridade sobre as questões do Egito de uma forma muito direta. É que nós não temos esse tipo de governo, né, no nosso país, mas a figura de José como governador seria mais ou menos a figura de que o faraó, numa monarquia, seria o rei, e José seria o primeiro-ministro, né, aquele que governa diretamente. É a figura mais importante, né, abaixo do rei. Então é essa a expressão de José. É claro que nenhum dos seus irmãos imaginaria que ele chegou a tal ponto, que ele chegou naquele momento desta forma. Quando ele se encontra com os irmãos, e os irmãos o veem e reconhecem, quando ele se revela aos irmãos, os irmãos se assustam, mas no versículo 4 do capítulo 45 de Gênesis, o texto diz assim: Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá nem lavoura e nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Observe o quanto José compreende a sua missão e compreende os desígnios de Deus na sua vida. E esta é a reflexão maior que nós temos que trazer para nós mesmos. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o seu dom? Qual é a sua aptidão? Como você pode ser um instrumento de Deus nas mãos, né, de Deus para abençoar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas? Quando nós olhamos um texto de Gênesis falando a respeito de Abraão, onde Deus traz a promessa para Abraão e ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem. Esta expressão de Deus falando para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, essa bênção mútua, quando nós somos abençoados por Deus, nós também abençoamos outras pessoas. Com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, com a nossa postura, nós procuramos levar a bênção de Deus para outras pessoas. Nós temos que compreender, em primeiro lugar, que somos instrumentos de Deus. E um instrumento, né, ele precisa de um músico, ele precisa de alguém que venha tocar e que, de preferência, saiba tocar bem, senão o som que ele vai extrair desse instrumento não vai ser muito agradável. Eu já conheci algumas pessoas que são violinistas, por exemplo, fantásticos, né? Sabe tocar, que é uma maravilha, você ouve quase que um som celestial quando ouve um violinista tocando. Agora, ele, é claro, ali como músico, ele está tendo a habilidade de tocar um instrumento. Mas eu também já vi um aprendiz de violino tocando, né? E é muito estranho ouvir o som, porque você não consegue nem identificar a música que ele está querendo tocar, porque o som não sai como ele gostaria que saísse. O som é rajado, o som é estranho, o som não dá os acordes necessários, a própria posição o aperto que tem que se fazer nas cordas não é o suficiente para dar o som, né? Ele não tem habilidade. A grande questão é que Deus
é um excelente músico para cada um de nós que somos os seus instrumentos. E nas mãos de Deus, nós conseguimos ter os melhores sons, as melhores notas, né? Conseguimos levar a bênção para outras pessoas. Mas temos que ter em mente que nós somos instrumentos, nós não somos o músico. Nós somos só o instrumento. Aquele por quem o músico vai tirar o som para que o outro ouça. Porque o músico, né, eu estou usando a analogia do músico, porque o músico tem essa questão. O músico, ele não toca só para si. Ele toca para que as outras pessoas ouçam, para que as outras pessoas se sintam bem, para que outras pessoas se sintam abraçadas, se sintam felizes ao ouvir aquela música. Músicas que trazem memórias, recordações, que despertam sentimentos e emoções. O músico quer levar ao despertar das emoções e dos sentimentos em quem está ouvindo. Ele quer abençoar o outro através da sua maneira de tocar o instrumento. É desta maneira que Deus faz conosco. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Que instrumento você é nas mãos de Deus? Espero que você seja um instrumento de bênção, um instrumento de paz, um instrumento onde Deus consiga realmente extrair uma boa sonoridade. É isto que José compreende. José compreende que ele é um instrumento nas mãos de Deus e que Deus simplesmente usou dos seus irmãos para que, mesmo vendido como escravo, ele pudesse chegar ao Egito e ali, abençoado por Deus, ele pudesse chegar a ser o governador do Egito. Aqui também tem outro aspecto que nós temos que observar. O lugar onde você está hoje, você é bênção de Deus no lugar em que você está hoje. Seja no seu trabalho, seja no seu lar, seja no ambiente familiar, seja nos seus estudos, nos amigos da sua rede social. Aonde você está, você é bênção de Deus, um canal de bênção para alcançar outras pessoas. Você é instrumento de Deus. Então, a percepção de José fala, olha, não precisa se assustar com o que aconteceu no passado. Eu já compreendi que o que aconteceu no passado foi porque Deus precisou me enviar primeiro, para que hoje eu possa auxiliar vocês, para que hoje eu possa ajudar vocês. Quantas famílias já tiveram essa experiência de vida, em que os filhos tiveram privações, tiveram limitações, mas acabaram desenvolvendo, né, uma certa rixa com a família, né, um sentimento negativo, muitas vezes até com o pai e com a mãe, e depois, mais para frente, ele vai compreender que tudo aquilo que aconteceu é porque Deus estava preparando para que ele fosse bem-sucedido e para que ele também pudesse ajudar, pudesse auxiliar no futuro a sua família. É claro que não foi agradável para José viver como escravo no Egito. Não foi agradável para José quando ele foi preso injustamente. Não foi agradável as situações adversas que José viveu no Egito. Mas ele manteve a sua integridade, a sua fidelidade, e dentro dos propósitos de Deus, ele desenvolveu maturidade o suficiente para que agora, encontrando com os irmãos, ele possa fazer essa declaração: Deus me enviou primeiro, para que hoje, na posição que eu ocupe, eu possa cuidar de vocês, eu possa auxiliar vocês de alguma forma. Vale a pena a gente ter essa percepção, porque a gente vive em paz, a gente vive tranquilo, porque o rancor guardado, a palavra de Deus nos diz que não deve permanecer no nosso coração nenhuma raiz de amargura.
Porque uma amargura guardada, um rancor guardado, ele só faz mal para quem guarda. Ele só prejudica quem guarda. Então, ao invés de guardar a mágoa, guardar o rancor, guardar a raiz de amargura, ao invés disso, busque compreender os propósitos de Deus dentro das situações adversas. E no futuro você vai ser um abençoador para outras pessoas. O momento em que José se revela aos irmãos, o momento também em que ele manda chamar Benjamim para se unir ali, no versículo 13 e 14 de Gênesis 45, o texto diz assim, José agora falando, anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Olha que interessante. José falando para os seus irmãos, fala, olha, volta depressa para casa e traga o pai para cá. Volte com o pai para cá. Fale para ele o que eu conquistei, aonde Deus me levou, como Deus me conduziu, as vitórias que eu alcancei. Não vamos olhar para os fracassos, para as adversidades, para os problemas. Vamos olhar para as bênçãos. Olha aonde eu cheguei, aonde eu estou. Vai lá e volta e fala para o pai aonde eu cheguei. E mais do que isso, traz ele aqui, porque daqui para frente eu vou cuidar de vocês. Daqui para frente vocês vão estar comigo. No versículo 14, ele fala, e lançando ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. Olha que cena interessante, que cena bonita da gente imaginar, e uma cena que muitos de nós gostaríamos de ter a oportunidade de fazer com tantas pessoas, com tantos familiares, com tantas pessoas que nós amamos, e dentro dessa experiência de amor, nós, em algum momento, que nós possamos chegar à reconciliação, e dentro dessa reconciliação do amor de Cristo, da unidade do Espírito Santo, que a gente possa se aproximar, se abraçar, se perdoar e falar, olha, eu senti a sua falta, eu senti a sua ausência, eu senti muito esse tempo que nós ficamos separados, mas Deus tinha um propósito para isso. E o propósito de Deus é trazer maturidade e consciência para os dois lados. Acalmar muitas vezes os sentimentos de mágoas que estavam no passado, em que se aquela convivência permanecesse, essas mágoas e esse mal do passado nunca seria curado. Mas pela distância e pela maturidade formada ao longo do tempo, o reencontro foi um reencontro de um choro de alegria, de um choro de prazer, de um choro de perdão, de um choro de reconciliação. E dali para frente esse choro vai se transformar num grande sorriso. Como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem você gostaria de abraçar, de oferecer o perdão, de perdoar, de trazer essa reconciliação? Coloque-se diante de Deus agora num momento de oração. Fale com Deus no seu coração, na sua mente, na essência da sua alma. Deixe o Espírito Santo sondar você e leve diante de Deus as pessoas que você ama, que você se afastou, mas que você gostaria de ter esse abraço que José deu em Benjamim. Enquanto toca a música, se coloque diante de Deus e deixe Deus cuidar de você.
Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor nosso Deus e Pai, quantos encontros e desencontros nós temos nessa vida, mas quantas pessoas nós gostaríamos de ter a reconciliação, o abraço, o perdão, ter o carinho de volta. Que o Senhor continue abençoando de maneira muito especial cada irmão, cada irmã que nos acompanhe neste momento. Que o Teu Espírito Santo promova esses momentos de paz, de reconciliação, de abraço, e que o choro de saudade possa se converter num pranto de alegria, num choro de alegria na Tua presença. Que o Senhor conceda da Tua paz, que o Senhor continue fortalecendo a cada um segundo os Teus propósitos, que a cada dia nós possamos descansar no Senhor, com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.